Nunca tivemos confortáveis aqui no Brasil, né? Na verdade é essa. Mas a ideia é países que não estão extremamente consolidados ali, né, nas grandes potências globais. Eu acho que sim. O Brasil, por exemplo, hoje é um país que tem muita oportunidade, tem muito risco também, risco econômico, risco político, inúmeros desafios para a gente enfrentar. Mas sim, é basicamente muito difícil, por exemplo, os Estados Unidos quadruplicarem de tamanho em relação à sua economia. Mas para o Brasil, para a Índia ou para outros países emergentes, é, de certa maneira, mais fácil fazer esse pulo, né, do seu PIB, do seu crescimento, de trazer tecnologias. Se a gente for analisar as últimas grandes marcas de tecnologia que fizeram IPO no Brasil, migraram rapidamente para a Bolsa Norte-Americana, multiplicando o capital. E não falo de uma ou duas, a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil, tem inúmeros casos que as empresas começaram em startup aqui no Brasil, cresceram, dominaram o mundo, ou estão em processo de dominar... Vários unicórnios aqui no Brasil. Vários unicórnios, é o que a gente chama de unicórnio. Então, os países emergentes, eles têm essa capacidade de multiplicar de uma maneira muito mais agressiva do que países já consolidados. Qual que é a grande pegadinha? É porque também, para, entre aspas, sucumbir um unicórnio é muito rápido. Porque se ele não conseguir faturar ou não conseguir sobreviver no seu primeiro ou segundo ano de operação, provavelmente essa empresa ela vai entrar em colapso e vai tomar caminhos que não são tão positivos. Então, os países emergentes ele tem essa questão da volatilidade, né? A gente vê a Argentina, por exemplo, tinha um país ali que tinha uma condição, no meu ponto de vista, de estar bem e hoje está numa recessão bem agressiva de papel, de economia, de política. E era um país que tinha tudo para dar certo, assim mesmo como o Brasil e outros países que estão nessa mesma realidade que a gente está enfrentando hoje. Eu estava vendo um debate também em relação aos países emergentes e os países já desenvolvidos, né? Eles têm problemas diferentes dos países emergentes. Então, os desafios são diferentes e, consequentemente, as soluções também são diferentes. Então, existe muita oportunidade nos países emergentes por essa questão. Porque o americano, por exemplo, ele não sabe o que está rolando no Brasil e quais são as dores do brasileiro. Então, é muito difícil ele desenvolver uma solução para o Brasil. É muito difícil não, né? Eles desenvolvem várias já, né? Mas a questão é desenvolver novas soluções, empreender e assim por diante, assim como um brasileiro pode fazer, resolvendo o problema do brasileiro. Então, tem muitas empresas que estão contratando pessoas de países emergentes por essa questão de que é muito difícil você ter uma visão de como conseguir abocanhar o mercado de outro país, de um país emergente, sendo que você não vive lá, que você não tem a cultura, enfim. Então, também tem esse ponto que pode ser uma oportunidade para países emergentes. E assim, o brasileiro, nesse ponto, ele tem um dom de fazer muito com muito pouco, né? No Exército, por exemplo, cara, a gente tinha escassez absurda de recursos. A gente não tinha dinheiro para fazer muitas coisas. E a gente acabava fazendo muita coisa com uma escassez de matéria-prima de uma maneira, assim, até que engraçada, né? Dá pra lembrar diversas histórias. Mas o brasileiro, ele olha pra um problema, ele traz uma solução, uma engenhoca tão... engenhoca é a palavra. Disruptiva, que é isso que, quando você vai pros Estados Unidos, você não enxerga. O cara, nos Estados Unidos, ele procura facilidade, mas ele faz um projeto megalomaníaco, ele já quer estruturar o projeto para vendas. Aqui o brasileiro, você entra ali numa região mais... como é que eu posso falar? Pobre, uma região mais pobre, você vai ver tanta engenhoca funcional acontecendo naquela região que você fala, cara, se o brasileiro patenteasse isso e vendesse pro mundo inteiro, a gente tava ultra trilhardário. Então tem essa questão dos países emergentes, eles não têm muitos recursos, então eles acabam criando novas soluções e é onde tá as grandes unicórnios, né, trazendo soluções aí não só tecnológicas, mas também de matéria e tudo mais. Sem contar o preço da mão de obra e sem contar também a moeda. O valor da moeda. Então, pensa pro americano, para investir numa startup brasileira, é dividido por 5. É muito barato. É dividido por 5, é muito barato. Eles viajarem para cá é muito barato. Então, acaba ajudando isso. E tem outro ponto de vista também que é pelo ponto de vista de acesso à educação. Antes, era muito difícil países emergentes terem mais acesso à educação. Enfim, a população pobre... de forma geral, né? Hoje,
esse acesso à informação ele é muito mais amplo e muito mais democrático. O que faz com que mais pessoas tenham mais capacidade de produção através dessa educação que é distribuída, enfim, através da internet. Se contratar um cara lá do Acre, sei lá da onde, se tiver alguém do Acre aí, pô, pode mandar nem currículo. É tão longe. Mas enfim, manda o currículo. Então você pode contratar pessoas com uma mão de obra mais em conta e assim por diante. Então tem esse ponto de vista de mão de obra mais barata e também a moeda, naturalmente, ser também mais barata. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais 2 vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.